Aquele que aprende a dominar a própria energia deixa de ser conduzido pelo destino e passa a escrevê-lo. Este livro expôs o que acontece quando você controla a energia, mas foi imediatamente proibido. Prólogo, o livro que não deveria existir. Se você está ouvindo isso, já é tarde demais para voltar atrás. Este não é apenas um livro, não é um conjunto de ideias motivacionais, nem mais uma teoria sobre energia, mente ou universo. Isso é um registro de algo que foi descoberto, testado e depois silenciado. Durante décadas, certos conhecimentos foram mantidos fora do alcance das pessoas comuns. Não porque fossem falsos, mas porque funcionavam de forma perigosa demais para serem ignorados. O tipo de conhecimento que não muda apenas pensamentos, mas altera eventos, pessoas, realidade. E quando isso acontece, o controle deixa de estar nas mãos de quem sempre esteve no topo. Há relatos antigos, fragmentos escondidos em manuscritos, estudos interrompidos, experimentos que desapareceram sem explicação, todos apontando para uma mesma verdade. Existe uma forma de controlar a energia. Não apenas sentir, não apenas atrair, mas controlar. E quem aprende isso não volta a ser o mesmo. Mas aqui está o problema. A maioria das pessoas que tentou acessar esse conhecimento falhou. Algumas desistiram, outras perderam o controle. Porque ninguém explicou o principal. Energia não é algo que você usa, é algo que responde. E quando você começa a interferir nela, ela começa a interferir em você. Esse livro foi proibido justamente por isso, não por ser mentira, mas por ser verdade demais. Ele reúne fragmentos de ensinamentos antigos, técnicas modernas escondidas em estudos não divulgados e práticas que foram consideradas perigosas. E agora, por algum motivo que você ainda não entende, ele chegou até você. Talvez por curiosidade, talvez por coincidência, ou talvez porque você já começou esse processo sem perceber. Mas antes de continuar, você precisa entender uma coisa. A partir daqui, não existe ignorância confortável. O que você vai aprender vai te dar clareza. E clareza muda tudo, inclusive o que você sente, o que você atrai e, principalmente, o que você permite existir na sua vida. Se decidir continuar, faça isso com consciência. Porque nas próximas páginas, você não vai apenas aprender sobre energia, você vai aprender a tocar nela. E isso muda completamente o jogo. Capítulo 1. A energia que você nunca aprendeu a ver. Antes de qualquer técnica, qualquer prática ou qualquer tentativa de controle, você precisa destruir uma ilusão. A ideia de que energia é algo leve, bonito e sempre positivo. Isso é o que te ensinaram, porque é o que mantém você inofensivo. A verdade é outra. Energia não é boa. Energia não é má. Energia é responsiva. Ela reage. E tudo o que você pensa, sente e sustenta por tempo suficiente gera uma resposta. Mas aqui está o detalhe que quase ninguém percebe. Você não começa a gerar energia quando pensa. Você já está gerando o tempo todo. Seu corpo está emitindo sinais. Sua mente está repetindo padrões. Suas emoções estão vibrando em ciclos previsíveis. E tudo isso junto cria um campo invisível, mas extremamente ativo. Agora imagine isso. Você entra em um ambiente e sem ninguém falar nada, você sente algo estranho. Um peso, um desconforto, ou, às vezes, uma sensação de paz inexplicável. Isso não é impressão. Isso é leitura de campo.
Seu sistema está captando padrões energéticos antes mesmo da sua mente entender o que está acontecendo. E aqui começa o primeiro ponto proibido. Você não atrai o que quer. Você atrai o que sustenta. E sustentar não tem nada a ver com querer. Tem a ver com repetição. Se uma pessoa passa anos sentindo medo, insegurança ou escassez, isso deixa de ser um sentimento e passa a ser uma assinatura energética. E o campo responde a essa assinatura. Situações começam a se alinhar com aquilo. Pessoas entram em sintonia com aquilo. Decisões são tomadas baseadas nisso. E a pessoa acredita que é azar, destino ou coincidência. Mas não é. É coerência. Agora vem a parte que ninguém explica. Se você tentar mudar isso apenas pensando positivo, não vai funcionar, porque o campo não responde ao que você tenta fingir. Ele responde ao que está consolidado. Por isso muitas pessoas afirmam, visualizam, tentam vibrar alto e nada muda. Porque por baixo, o padrão antigo continua ativo. E energia não responde ao superficial, ela responde ao dominante. Agora preste atenção nisso. Existe uma diferença brutal entre sentir algo e sustentar algo. Sentir é momentâneo, sustentar é contínuo. E é o contínuo que molda a realidade. Se você entende isso, você começa a perceber que o controle da energia não começa tentando mudar o mundo externo. Começa rastreando o que está sendo mantido dentro de você, repetidamente. E aqui entra a primeira prática, simples na aparência, mas extremamente reveladora. Durante um dia inteiro, você vai observar, não tentar mudar, não tentar corrigir, apenas observar, mas não de forma superficial. Você vai identificar padrões. Toda vez que algo te incomodar, você para por alguns segundos e pergunta: o que eu estou sentindo agora e o que isso me lembra? Porque quase sempre não é sobre o momento atual. É sobre algo antigo sendo reativado, uma memória emocional, um padrão repetido, um circuito que já está instalado. E cada vez que isso acontece, você está alimentando o mesmo campo. Agora vem a parte mais desconfortável. Enquanto você não percebe isso, você continua fortalecendo aquilo que diz querer mudar. Sem perceber, sem intenção, mas com consistência. E consistência é tudo para a energia. Agora imagine o contrário. Uma pessoa que começa a perceber seus próprios padrões. Ela identifica quando entra em medo, quando entra em ansiedade, quando entra em escassez. E ao invés de simplesmente reagir, ela observa. Esse pequeno espaço de observação já começa a quebrar o ciclo automático. E quando o ciclo começa a quebrar, o campo começa a mudar. Mas não de forma mágica, de forma mecânica, porque energia segue padrão, e padrão pode ser interrompido. Agora segura isso. O controle da energia não começa quando você tenta criar algo novo. Começa quando você para de alimentar o que está te mantendo preso. Isso é o primeiro nível, e é aqui que quase todo mundo falha. Porque isso exige algo que poucas pessoas estão dispostas a fazer. Se enxergar sem filtro, sem justificar, sem romantizar, sem fugir. Porque quando você começa a ver de verdade, você percebe que não é o mundo que está criando seus resultados. É o seu estado repetido, e isso tira o conforto da culpa externa, mas ao mesmo tempo te devolve o controle, e controle muda tudo. Agora existe um segundo nível dentro disso, e ele é ainda mais ignorado: seu corpo. Porque energia não está só na mente, ela está armazenada fisicamente. Tensão, respiração travada, postura fechada, olhar baixo. Tudo isso não é só comportamento, é energia cristalizada. E enquanto o corpo continua repetindo esses sinais, o campo continua sendo alimentado. Por isso, pensar diferente, sem mudar o estado físico, gera pouco efeito.
Agora vem o segundo exercício, e ele é direto. Sempre que você perceber um padrão negativo entrando, antes de qualquer pensamento, você muda o corpo. Respiração profunda, postura aberta, movimento. Você quebra o padrão físico primeiro, porque o corpo influencia o campo mais rápido do que a mente. Isso não é motivacional, é estrutura. E quando você começa a aplicar isso, algo estranho acontece. Você começa a sentir que tem uma pequena interferência sobre o que antes parecia automático. E essa interferência é o início do controle. Mas não se engane, isso ainda é só o começo. Porque até agora, você está apenas deixando de alimentar padrões antigos. No próximo nível, você vai aprender algo muito mais delicado. Como direcionar energia de forma consciente. E é exatamente nesse ponto que as coisas começam a ficar perigosas. Porque quando você entende como direcionar, você também entende o impacto disso. E nem todo mundo está preparado para lidar com isso. Mas se você chegou até aqui, já começou. E não existe mais volta para quem começa a enxergar. Capítulo 2. O direcionamento. Como a energia começa a obedecer. Existe um momento silencioso, quase imperceptível, em que a energia deixa de ser apenas algo que você sente e passa a ser algo que você influencia. A maioria nunca chega nesse ponto, porque exige algo que quase ninguém sustenta, consciência contínua. Até aqui você entendeu que energia responde ao que é repetido, ao que é sustentado, ao que domina o seu estado interno. Mas agora vem a virada. Se a energia responde, então ela pode ser guiada, e isso muda completamente o jogo. Mas existe um erro que destrói quase todas as tentativas nesse nível. A pessoa tenta direcionar energia sem estabilizar o próprio estado. Isso é como tentar controlar um fluxo de água com as mãos tremendo. Não funciona. Antes de qualquer direcionamento, você precisa de um ponto interno estável. E esse ponto não é mental, é físico, emocional e só depois mental. Agora presta atenção nisso. Direcionar energia não começa com pensamento, começa com presença. E presença é quando você está totalmente no momento, sem ser puxado automaticamente por pensamentos repetitivos. Sem isso, não existe controle, existe só tentativa. E tentativa não move energia. Agora vem a primeira técnica real. Simples, mas extremamente poderosa quando feita corretamente. Você vai escolher algo pequeno. Não comece tentando mudar sua vida inteira, isso quebra o processo. Escolha algo específico. Um encontro, uma conversa, uma situação simples do seu dia. Agora, antes dessa situação acontecer, você vai fazer o seguinte: você vai parar, respirar fundo, de forma lenta, e vai trazer sua atenção completamente para o corpo, não para o pensamento, para o corpo. Você sente sua respiração entrando, saindo, sente seu peito, seus ombros, seu rosto. Você estabiliza o corpo. Agora, você ativa uma emoção específica, mas aqui está o segredo que quase ninguém entende. Você não pensa na emoção. Você gera no corpo. Se você quer uma situação leve, você gera leveza no corpo. Se quer segurança, você gera firmeza no corpo. Se quer conexão, você gera abertura. Isso pode parecer sutil, mas não é. Porque o corpo envia o sinal mais forte para o campo. Agora, você sustenta isso por alguns minutos, sem pressa, sem distração, sem deixar a mente fugir. E só depois disso, você visualiza a situação acontecendo, mas não como um filme distante. Você entra na cena. Você sente como se já estivesse lá, sentindo, reagindo, vivendo, e mantém o mesmo estado interno enquanto visualiza. Agora segura isso. Esse momento é onde o direcionamento começa,
Porque você não está apenas imaginando, você está enviando um padrão coerente. Corpo, emoção e imagem alinhados. E o campo responde à coerência. Agora vem a parte que torna isso perigoso para quem não entende. Se você fizer isso de forma inconsistente, nada acontece. Mas se você repetir isso com precisão, situações começam a se ajustar. Conversas fluem de forma diferente, respostas mudam, reações das pessoas mudam, e isso começa a parecer coincidência, mas não é. É ajuste de campo. Agora, antes de você se empolgar, precisa entender o outro lado disso, porque o mesmo processo acontece sem você perceber o tempo todo. Se antes de uma situação você entra em ansiedade, você também está direcionando energia, só que de forma inconsciente, e o campo responde da mesma forma. Agora entende por que a maioria sente que tudo dá errado? Não é azar, é direcionamento inconsciente, repetido, todos os dias. Agora, vamos aprofundar. Existe um segundo nível de direcionamento, e ele é mais intenso, mais preciso e mais perigoso. Se feito errado, é o direcionamento durante a situação, porque antes você prepara o campo, mas durante você ajusta em tempo real. E aqui quase ninguém consegue, porque exige controle do próprio estado, sob pressão. Agora imagina isso. Você está em uma conversa difícil, alguém fala algo que te desestabiliza. Automaticamente, seu corpo reage. Tensão, raiva, defesa. Se você entra nisso, você perde o controle e o campo volta ao padrão antigo. Mas se nesse exato momento você percebe, respira, relaxa o corpo, mesmo que levemente, e escolhe conscientemente uma resposta interna diferente, você quebra o fluxo automático e isso cria algo raro. Interferência consciente. E quando isso acontece, a outra pessoa sente, mesmo que não saiba explicar. O tom da conversa muda, a intensidade diminui, as respostas começam a sair de outro lugar. Isso é direcionamento em tempo real. Agora entende por que isso não é ensinado? Porque isso muda relações, muda decisões, muda resultados. E quem domina isso não reage mais da mesma forma. Agora vem o terceiro nível, e esse quase ninguém alcança, a sustentação, porque direcionar uma vez gera impacto pequeno, mas sustentar um padrão novo, por dias, semanas, reprograma o campo, e quando o campo muda de forma estável, a realidade acompanha. Mas aqui está o problema. A maioria não sustenta. Volta para os padrões antigos, volta para a reação automática, volta para o estado conhecido, e tudo volta junto. Por isso exige disciplina, não motivação. Disciplina. Agora um exercício mais avançado. Durante 3 dias, você vai escolher um único estado. Pode ser calma, confiança, leveza, e você vai sustentar isso o máximo possível. Não importa o que aconteça. Sempre que perceber que saiu, você volta, sem culpa, sem drama, só volta e observa. Você vai perceber 2 coisas. Primeiro, o quanto sua mente tenta te puxar de volta para o antigo. Segundo, o quanto pequenas coisas começam a mudar. Detalhes, respostas, sensações. Isso é o campo sendo ajustado. Agora a parte mais importante. Direcionar energia não é controlar tudo, é influenciar o suficiente para mudar o fluxo, e isso já é mais poder do que a maioria imagina. Mas existe algo que ainda não foi dito e que precisa ser entendido antes de avançar. Quanto mais você direciona energia, mais sensível você se torna a ela. E isso tem um preço. Você começa a perceber coisas que antes ignorava, sente ambientes de forma mais intensa, capta emoções com mais facilidade.
E se não souber lidar com isso, você se sobrecarrega. Por isso, o próximo nível não é sobre direcionar, é sobre proteção. E é exatamente nesse ponto que muita gente que começou decide parar. Porque perceber é uma coisa, sentir demais é outra completamente diferente. Mas se você continuar, você vai entender como manter o controle sem se perder no processo. E isso é o que realmente separa quem apenas tenta de quem domina. Capítulo 3. Proteção. O que acontece quando você começa a sentir demais? Existe um efeito colateral inevitável quando você começa a desenvolver controle sobre a energia. Você fica mais sensível, não no sentido emocional comum, mas no sentido de percepção. Ambientes começam a parecer mais intensos. Certas pessoas te cansam, sem motivo aparente. Conversas simples começam a te desgastar, e você não entende por quê, mas existe um motivo. Quando você começa a sair do piloto automático, sua percepção abre, e o que antes passava despercebido, agora se torna claro. E aqui está o ponto que ninguém explica. Você não começa a sentir mais energia. Você começa a perceber o que sempre esteve ali, e isso muda tudo. Porque a partir desse momento, você não está mais neutro dentro dos ambientes, você está interagindo com eles. Agora imagine isso, você entra em um lugar carregado, discussões recentes, tensão, pessoas irritadas. Antes, você talvez nem notasse conscientemente, mas ainda assim, aquilo te afetava. Agora, você percebe, e quando você percebe, você absorve mais facilmente se não souber se proteger. Esse é o erro mais comum de quem começa a evoluir nesse caminho. A pessoa aprende a sentir, mas não aprende a filtrar. E aí acontece o desgaste, cansaço sem motivo, oscilações de humor, sensação de peso, vontade de se afastar de tudo. E a pessoa acha que está ficando mais fraca, mas na verdade está ficando mais aberta. E abertura sem proteção vira vulnerabilidade. Agora presta atenção nisso. Proteção energética não é se fechar para o mundo. Isso seria medo. Proteção real é manter seu estado estável, independentemente do ambiente. E isso exige técnica, não crença, não imaginação solta. Técnica. Agora vem o primeiro princípio da proteção. Você não bloqueia a energia externa, você fortalece o seu campo, porque um campo forte não absorve facilmente o que não está alinhado. É como água e óleo. Podem estar no mesmo espaço, mas não se misturam. Agora vamos para a prática. Primeiro exercício de proteção. Simples, direto, extremamente eficaz, se feito com presença. Você vai parar por alguns minutos, respirar de forma lenta e trazer sua atenção totalmente para o centro do seu corpo, na região do peito ou do abdômen. Escolha um ponto. Agora, você vai imaginar algo, mas não de forma vaga, de forma sensorial. Você visualiza uma espécie de campo ao seu redor, não como uma barreira rígida, mas como uma presença, densa, estável, firme, como se fosse uma camada que acompanha você. Agora o segredo, você não cria isso apenas com a mente, você sente, como se aquilo estivesse realmente ali, envolvendo você, e você sustenta isso por alguns minutos, sem pressa, sem distração. Agora, você testa, sai para o ambiente, interage e observa. Você vai perceber algo sutil. As coisas ainda acontecem, mas não entram da mesma forma, e isso é o início da proteção. Agora, um erro comum. Fazer isso uma vez e esquecer. Proteção não é evento, é manutenção. Quanto mais você sustenta esse estado, mais natural ele se torna, e menos esforço exige. Agora vamos aprofundar. Existe um segundo nível de proteção, e ele é mais importante do que o primeiro,
Porque ele não depende de visualização, depende de consciência, é o controle de entrada. Tudo o que você consome influencia seu campo, conteúdo, conversas, ambientes, pessoas. E isso não é simbólico, é direto. Se você passa horas consumindo conteúdo negativo, você está treinando seu campo para aquele padrão. Se você convive constantemente com pessoas em conflito, você começa a absorver aquilo como referência. E aqui está o ponto que poucos aceitam. Você não precisa estar envolvido para ser afetado. Só de estar exposto já existe influência. Agora entende por que proteção não é só técnica. É escolha. Escolha do que você permite entrar. E isso exige algo difícil. Limites. Dizer não para certos ambientes, se afastar de certas pessoas, reduzir certos estímulos. E isso incomoda, porque quebra padrões sociais, mas fortalece seu campo. Agora, o terceiro nível. E esse é o mais profundo, e também o mais ignorado. Autoproteção emocional, porque não é só o externo que te afeta, o interno também. Pensamentos repetitivos negativos, autocrítica constante, culpa, medo, insegurança. Tudo isso cria vazamentos. E um campo com vazamentos não se sustenta. Por isso, proteger sua energia também é observar o que você faz consigo mesmo. Agora, um exercício avançado. Toda vez que você perceber um pensamento que te enfraquece, você não luta contra ele. Você não tenta pensar positivo, você apenas interrompe e redireciona sua atenção para o corpo. Respira, se estabiliza e volta para o presente. Isso impede o pensamento de virar padrão, e padrão é o que sustenta o campo. Agora, uma verdade que poucos gostam de ouvir. Você não perde energia por causa dos outros. Você perde energia porque seu campo não está estabilizado o suficiente. E isso não é culpa, é responsabilidade. E responsabilidade te devolve poder. Agora, segura isso. Quanto mais você se protege corretamente, menos você precisa se afastar do mundo, porque seu campo começa a se sustentar sozinho. E isso muda completamente a forma como você vive. Você entra em ambientes sem absorver tudo, conversa com pessoas, sem se perder nelas, passa por situações, sem carregar o peso depois. Isso não é indiferença, é controle. Agora existe um último ponto, e ele é crucial. Proteção não é sobre evitar o impacto, é sobre não deixar o impacto se tornar padrão, porque sentir, você vai sentir. Isso faz parte. Mas sustentar é escolha. E é aí que a maioria se perde. Agora você já percebe. Direcionar energia te dá influência, mas proteger energia te mantém no controle. Sem isso, você até consegue mudar coisas, mas não consegue sustentar. E tudo volta. Mas quando os dois se unem, percepção, direcionamento, proteção, você entra em um nível diferente, um nível onde você não apenas reage à realidade, você começa a moldar, com consciência. Mas ainda falta algo, algo que conecta tudo isso e transforma em resultado real. A aplicação contínua na vida prática, porque entender, sentir, proteger, sem aplicar, não muda o jogo. E é exatamente isso que vem no próximo nível, onde tudo deixa de ser teoria e começa a gerar impacto visível. Capítulo 4. Manifestação real, o ponto onde a energia encontra a realidade. Existe uma mentira silenciosa que foi repetida tantas vezes, que se tornou verdade para a maioria. A ideia de que manifestar é desejar, imaginar e esperar. Isso mantém as pessoas ocupadas, mas não transforma nada, porque manifestação não acontece no pensamento, acontece no alinhamento. E alinhamento não é algo que você faz uma vez, é algo que você sustenta
até virar padrão. Agora presta atenção nisso. Tudo o que você chama de realidade hoje não surgiu do nada. É o resultado acumulado de padrões. Padrões de decisão, padrões de emoção, padrões de percepção. E esses padrões são sustentados por energia. Então, quando alguém tenta manifestar algo novo, mas continua operando nos mesmos padrões, nada muda. Porque o campo continua coerente com o antigo. Agora vem o ponto que quase ninguém explica. Manifestar não é criar algo do zero. É permitir que algo se torne dominante o suficiente para substituir o que já existe. E isso exige repetição consciente. Agora imagina isso. Uma pessoa quer mudar de vida, quer mais dinheiro, mais tranquilidade, mais liberdade. Mas todos os dias, ela pensa como alguém inseguro, age como alguém que duvida, sente como alguém que teme perder e tenta compensar isso com alguns minutos de visualização. Isso não gera manifestação, isso gera conflito, e energia em conflito não se materializa. Agora, segura isso. A manifestação real começa quando você elimina o conflito interno. Quando o que você pensa, sente e faz começa a apontar na mesma direção. E isso não acontece por acaso. Acontece por construção. Agora vamos para a prática. Primeiro nível da manifestação real: clareza. Mas não clareza superficial. Não é eu quero ser feliz ou eu quero ter dinheiro. Isso não é direcionável. Você precisa de algo específico, definido, mensurável, não para o universo entender, mas para o seu sistema alinhar, porque energia responde à precisão. Agora, segundo nível, identificação do padrão atual. E aqui é onde a maioria trava, porque exige honestidade. Você precisa olhar para a sua realidade atual e perguntar: o que eu tenho repetido para sustentar isso? Sem culpa, sem drama, só observação. Porque sem entender o padrão atual, você não consegue substituir. Agora, terceiro nível, criação do novo padrão. E aqui está o erro mais comum. A pessoa tenta mudar tudo ao mesmo tempo e falha, porque o sistema rejeita mudanças bruscas. Então você começa pequeno, mas consistente. Você escolhe um comportamento, uma resposta, uma forma de agir que represente o estado que você quer criar. E repete, todos os dias, mesmo quando não parecer natural. Agora segura isso. No início, vai parecer falso, porque não é o seu padrão atual, mas repetição transforma o estranho em familiar, e o familiar em automático. E quando vira automático, o campo muda. Agora entra o quarto nível, a sustentação emocional. Porque comportamento sem emoção não fixa padrão. Você precisa sentir o estado que está criando, mesmo que seja leve no começo. Mas precisa existir. Agora vem o ponto que muda tudo. Você não espera sentir para agir. Você age para começar a sentir. E isso quebra o ciclo antigo. Agora imagina isso. Você começa a agir como alguém mais seguro, mesmo sem se sentir totalmente assim. Com o tempo, o corpo acompanha, a emoção acompanha, e o campo se reorganiza. Isso é manifestação real. Agora o quinto nível. Ação coerente no mundo físico, porque manifestação não acontece só no invisível. Ela precisa de movimento, decisões diferentes, atitudes diferentes, escolhas diferentes. E aqui está o detalhe. A energia abre caminhos, mas você precisa atravessar. Muitas pessoas chegam nesse ponto e travam, porque esperam que tudo aconteça sozinho. Mas não é assim. O campo se ajusta e oportunidades aparecem. Mas se você não age, nada se consolida. Agora vem um exemplo claro. Uma pessoa começa a trabalhar seu estado interno de confiança, sustenta isso por dias,
Sem perceber, começa a falar diferente, se posicionar diferente, e então surge uma oportunidade, uma conversa, um convite, uma chance. Se ela age, aquilo se expande. Se ela hesita, aquilo se fecha. E tudo parece voltar ao normal, mas não voltou. Ela apenas não sustentou o movimento. Agora segura isso. Manifestação não é milagre. É alinhamento plus repetição plus ação. Sem esses três, nada se sustenta. Agora vamos para um exercício mais completo. Durante 7 dias, você vai escolher um único objetivo, algo específico, e vai fazer o seguinte: todos os dias. Você começa com o alinhamento interno, respiração, presença, estado emocional coerente. Depois, visualização ativa, curta, intensa, sentida. Depois, comportamento alinhado. Você age de acordo com aquilo, mesmo que pequeno, e durante o dia você mantém atenção. Sempre que sair do estado, você volta, sem culpa, só volta. E observa. No começo, parece simples, mas no 3º ou 4º dia, você vai perceber resistência. Sua mente vai tentar te puxar de volta. Isso é o padrão antigo tentando sobreviver. E é exatamente nesse ponto que a maioria desiste. Mas quem continua, começa a perceber mudanças. Pequenas no início, mas reais. Agora a parte mais importante. Manifestação não é sobre acelerar tudo. É sobre não interromper o processo. Porque toda vez que você volta ao padrão antigo, você quebra o fluxo e precisa começar de novo. Agora uma verdade direta. Você já manifesta todos os dias. A diferença é que antes era inconsciente. Agora pode ser consciente. E isso muda completamente o resultado. Mas existe um último ponto, e ele é o mais ignorado de todos. A integração. Porque perceber de direcionar, proteger, manifestar, sem integrar na vida, não sustenta. Você precisa transformar isso em forma de viver, e não em técnica isolada, porque quando vira forma de viver, você não precisa mais tentar. Você simplesmente opera diferente. E isso reflete em tudo: relacionamentos, decisões, resultados. Agora você começa a entender por que esse tipo de conhecimento não é popular. Porque exige prática, consistência, responsabilidade, mas também entrega algo raro, consciência real de influência. E quando alguém alcança isso, a realidade deixa de ser algo que apenas acontece e passa a ser algo que responde. Mas ainda existe um último nível, o mais profundo, o mais silencioso e o mais transformador, onde o controle deixa de ser esforço e se torna natureza, e é exatamente aí que quase ninguém chega. Capítulo 5. O estado de domínio. Quando você para de tentar e começa a ser. Existe um momento silencioso no processo em que algo muda. Não é visível para os outros, não acontece de forma dramática, mas dentro de você, tudo reorganiza. Você para de tentar controlar e começa a perceber que já não reage da mesma forma. O que antes te desestabilizava, agora passa por você. O que antes te prendia, agora perde força. E o que antes parecia distante, começa a se aproximar com naturalidade. Isso é o início do domínio. Mas aqui está o detalhe que quase ninguém entende. Domínio não é perfeição, é consistência interna, porque até aqui você aprendeu a perceber, direcionar, proteger e manifestar. Mas tudo isso ainda exigia esforço, atenção constante, correção de padrão, interferência consciente. Agora, o processo começa a mudar de forma, porque aquilo que você repetiu começa a se tornar automático. E automático é o verdadeiro poder. Agora presta atenção nisso. Tudo o que domina sua vida hoje
é automático. Seus pensamentos mais frequentes são automáticos. Suas reações são automáticas. Seus padrões emocionais são automáticos. E foi exatamente isso que construiu sua realidade até aqui. Então, quando você cria novos padrões e repete com consistência, eles também se tornam automáticos. E quando isso acontece, você não precisa mais lembrar de aplicar. Você simplesmente age diferente. E isso muda tudo. Agora imagina isso. Uma pessoa que antes reagia com ansiedade começa a responder com estabilidade. Não porque ela se forçou naquele momento, mas porque aquilo já virou padrão. Outra pessoa que antes evitava oportunidades começa a agir com mais decisão, não porque ela está tentando ser corajosa, mas porque aquilo já é natural. Isso é domínio. E é aqui que o processo começa a se consolidar de verdade. Mas existe um risco nesse nível, e quase ninguém fala sobre isso. O risco da falsa sensação de controle, porque quando as coisas começam a dar certo, a pessoa relaxa, volta a padrões antigos, de forma sutil. Pequenas concessões, pequenas distrações, pequenos desvios. E isso não parece importante no início, mas energia responde à repetição. E repetição cria padrão, e padrão reconstrói o campo. E quando percebe, a pessoa perdeu parte do que tinha conquistado. Por isso, domínio não é um ponto final. É manutenção consciente, não no nível de esforço, mas no nível de presença. Agora segura isso. Quanto mais você evolui nesse processo, mais sutil ele se torna. No início, você precisa de técnicas, depois, de disciplina. E no nível mais avançado, você precisa de refinamento, pequenos ajustes, pequenas correções, porque agora não é mais sobre sair do negativo. É sobre sustentar o alinhamento. E isso exige atenção, mesmo que leve. Agora vem um ponto essencial. Domínio não é controlar tudo ao seu redor. É não ser controlado por nada dentro de você. E isso muda completamente a forma como você vive. Você sente, mas não se perde. Você pensa, mas não se prende. Você vive, mas não reage automaticamente. E isso cria uma liberdade silenciosa. Agora vamos para um exercício final. E ele não é sobre mudar algo. É sobre observar o quanto você já mudou. Durante um dia inteiro, você vai prestar atenção em situações comuns. Pequenas coisas, conversas, imprevistos, momentos de pressão. E você vai se perguntar, como eu reagiria antes e como estou reagindo agora? Sem julgamento, só observação. E você vai perceber algo. Mudanças que passaram despercebidas, respostas diferentes, reações mais calmas, decisões mais firmes, e isso mostra algo importante. O processo já está acontecendo. Mesmo sem você perceber totalmente, agora vem a parte mais profunda de todas. Quando você alcança um certo nível de domínio, você começa a perceber que não está apenas influenciando sua realidade. Você está influenciando o ambiente. Pessoas se sentem diferentes ao seu redor. Situações se organizam com mais fluidez. Conflitos diminuem. E isso não acontece porque você está tentando. Acontece porque o seu campo está estável. E estabilidade organiza o que está ao redor. Agora entende por que isso é considerado perigoso em certos contextos? Porque alguém com domínio não é facilmente influenciado, não reage ao medo com facilidade, não se perde em pressão externa, não segue padrões sem questionar. E isso quebra estruturas, mas também constrói algo muito mais forte. Autonomia real. Agora, uma última verdade. Domínio não significa que você nunca vai oscilar. Oscilações acontecem. Mas a diferença é, você percebe rápido, corrige rápido e volta ao eixo, sem drama, sem culpa, sem se perder. Isso mantém o campo estável. Agora tudo começa a fazer sentido. Percepção abriu o caminho.
Direcionamento trouxe influência. Proteção manteve o controle. Manifestação gerou resultado. E domínio sustentou tudo. Mas ainda existe um último nível, o mais silencioso de todos, onde o controle deixa de ser algo que você faz e passa a ser algo que você é, sem esforço. Um estado onde a energia não precisa ser forçada, porque ela já flui em coerência com você. E é exatamente nesse ponto que o jogo realmente muda, porque você deixa de buscar e começa a operar. Capítulo 6. A coerência. Quando a energia para de ser controlada e começa a fluir. Existe um ponto no processo que quase ninguém percebe quando chega, porque não é marcado por um evento. Não tem um "agora eu consegui". Não tem um momento de explosão ou transformação visível. É mais sutil que isso. É quando você percebe que não está mais tentando. E mesmo assim, as coisas continuam acontecendo de forma alinhada. Isso é coerência. E coerência é o estado mais avançado de relação com a energia. Mas antes de entender isso, você precisa desconstruir mais uma ilusão. A ideia de que controlar energia é o objetivo final, não é. Controle é só uma fase, porque controle ainda implica esforço, interferência constante, ajuste o tempo todo, correção de rota frequente. E isso não é sustentável no longo prazo. O verdadeiro estado é quando não há mais necessidade de controlar, porque tudo já está alinhado. Agora presta atenção nisso. Coerência acontece quando não existe mais conflito interno. Quando o que você pensa, sente e faz segue a mesma direção, sem resistência. E quando isso acontece, a energia não precisa ser direcionada. Ela flui. Agora imagina isso. Uma pessoa que ainda está no processo. Precisa parar, respirar, ajustar o estado, visualizar, agir com consciência. Ela está criando coerência. Agora uma pessoa em coerência já acorda alinhada, já responde de forma natural, já decide com clareza, sem precisar lembrar de aplicar nada. E isso não é mágica, é repetição consolidada. Agora segura isso. Você não cria coerência, você remove o que impede ela de existir. E o que impede sempre foi o conflito, desejar algo, mas agir ao contrário, pensar positivo, mas sentir medo constante, buscar mudança, mas manter os mesmos hábitos. Isso fragmenta o campo, e um campo fragmentado não sustenta resultado. Agora, quando esses conflitos começam a desaparecer, tudo se simplifica. Decisões ficam mais claras, ação fica mais natural, resultados começam a surgir sem esforço forçado. E isso gera uma sensação estranha no início, porque parece fácil demais. E quando algo parece fácil, a mente desconfia, porque você foi condicionado a acreditar que tudo precisa ser difícil. Mas aqui está a verdade. O difícil é manter o conflito. O natural é fluir. Agora vem um ponto muito importante. Coerência não significa que tudo vai acontecer exatamente como você quer. Significa que tudo vai acontecer de forma alinhada com o seu estado. E isso inclui aberturas e fechamentos, chegadas e partidas, sim e não, mas tudo com sentido. Agora entende por que esse nível muda tudo? Porque você para de interpretar tudo como problema e começa a enxergar como ajuste. E isso tira o peso emocional das situações. Agora você não luta contra o que acontece. Você lê o que está acontecendo e responde com consciência. Isso é maturidade energética. Agora vamos para a prática. Mas diferente dos outros capítulos, aqui não existe uma técnica rígida. Existe um refinamento de percepção. Primeiro exercício. Durante o dia, você vai observar decisões simples, pequenas escolhas, e vai perceber algo. Quando você está alinhado,
A decisão é leve, clara, sem tensão. Agora, quando existe conflito, a decisão pesa, gera dúvida, gera desconforto, gera hesitação. Isso é o campo sinalizando incoerência. E ao invés de forçar uma escolha, você observa, respira e espera o alinhamento voltar. Porque decisão tomada em conflito reforça padrão errado. Agora um segundo exercício, e esse é mais profundo. Você vai identificar um ponto da sua vida onde você sente esforço constante, algo que parece pesado, repetitivo, travado, e vai se perguntar, onde existe incoerência aqui? Sem justificar, sem defender, só observar, e você vai encontrar. Sempre existe um ponto onde o que você quer não está alinhado com o que você sustenta. E quando você identifica isso, você tem duas opções. Ou ajusta o interno, ou muda o externo. Mas precisa alinhar. Porque sem alinhamento, não existe fluxo. Agora vem a parte mais avançada, a confiança. Porque quando você começa a operar em coerência, você precisa confiar no processo. E isso não é fácil, porque a mente quer controlar, quer prever, quer garantir, quer evitar erro. Mas coerência exige algo diferente. Presença. E presença não prevê. Ela responde. Agora imagina isso. Uma oportunidade aparece. Antes, você analisaria demais, duvidaria, pensaria em todos os riscos. Agora, você sente. Se está alinhado, você age. Se não está, você recua. E isso parece simples, mas muda completamente os resultados, porque você deixa de agir por medo e passa a agir por clareza. Agora segura isso. Coerência elimina o ruído, e sem ruído, você escuta melhor. Intuição melhora. Percepção fica mais fina. Decisão fica mais precisa. E isso não é algo místico, é ajuste de sistema. Agora um ponto final. Quando você atinge coerência, você para de buscar validação externa, porque você já sente quando está alinhado. E isso é suficiente. Isso traz uma estabilidade que não depende de circunstâncias. E isso é liberdade real. Mas existe um detalhe importante. Esse estado não é permanente sem manutenção. Porque o mundo continua em movimento, e você também. Então, coerência exige ajuste contínuo, mas agora, de forma leve, natural, sem esforço excessivo. Capítulo 7. A responsabilidade. O preço invisível de quem despertou. Existe um ponto nesse caminho, em que você não pode mais fingir que não sabe. Você percebe padrões com facilidade, sente ambientes com precisão, direciona seu estado com mais controle, protege sua energia com mais consciência e começa a viver em coerência. Mas junto com tudo isso, vem algo que a maioria não está preparada para lidar. Responsabilidade. E não é uma responsabilidade externa. Não é sobre o que os outros esperam de você. É sobre o que você não pode mais ignorar dentro de você. Agora presta atenção nisso. Antes, quando algo dava errado, era fácil culpar o ambiente, as pessoas, o tempo, as circunstâncias. Mas agora, você começa a enxergar o que está por trás. Padrões repetidos, estados sustentados, decisões inconscientes. E isso muda completamente a forma como você interpreta a realidade. Só que existe um desconforto nisso, porque quando você enxerga, você não consegue mais voltar para a ignorância confortável. E isso cansa, não o processo em si, mas o fato de não poder mais se esconder. Agora imagina isso, você percebe que está entrando em um padrão antigo. Antes, você iria simplesmente reagir. Agora, você vê acontecendo e tem uma escolha, continuar ou interromper. E essa escolha acontece o tempo todo, todos os dias, em situações pequenas e grandes. E é exatamente isso que define o nível de domínio real.
Não é o quanto você sabe, é o quanto você sustenta, mesmo quando seria mais fácil voltar ao automático. Agora vem a parte que poucos falam. Quanto mais consciente você se torna, mais responsabilidade você assume sobre o seu impacto, porque não é só sobre você. Seu estado afeta o ambiente, sua energia influencia as pessoas, sua presença altera o clima de uma situação. E isso não é simbólico, é real. Agora entende o peso disso? Você não está mais apenas reagindo ao mundo, você está participando ativamente da forma como ele se organiza ao seu redor. E isso exige cuidado, porque o mesmo conhecimento que pode alinhar, pode desorganizar, se usado sem consciência. Agora segura isso. Direcionar energia sem responsabilidade é interferir sem entender o impacto. E isso gera consequência. Nem sempre imediata, mas sempre presente. Agora um ponto importante. Responsabilidade não é culpa, não é se julgar, não é se cobrar perfeição, é reconhecer seu papel e agir com consciência. Agora imagina isso. Você percebe que uma conversa está ficando pesada. Antes, você reagiria. Agora, você tem a capacidade de mudar o tom, respirar, estabilizar, responder de outra forma, e isso altera o caminho da situação. Mas se você escolhe entrar no conflito, você também está direcionando, e isso volta. Agora, entende por que esse nível exige maturidade? Porque não existe mais neutralidade. Ou você está criando alinhamento, ou está reforçando desordem, mesmo sem perceber. Agora vamos aprofundar. Existe um tipo de responsabilidade que é ainda mais sutil, a responsabilidade emocional. Porque não é só o que você faz, é o que você sustenta internamente. Ressentimento, raiva guardada, culpa, medo repetido, tudo isso continua alimentando o campo, mesmo que você não demonstre externamente. E isso cria incoerência. Por isso, responsabilidade também é liberar. Mas liberar não é esquecer, é não sustentar, é não repetir internamente o que já aconteceu. Agora, um exercício direto. Toda vez que você perceber que está preso em um pensamento repetitivo, você faz uma pergunta simples. Isso está me fortalecendo ou me prendendo? Se a resposta for clara, você interrompe, não alimenta. Volta para o presente. Isso não elimina o pensamento na hora, mas impede que ele vire padrão. E padrão é o que sustenta a realidade. Agora vem uma verdade que poucos aceitam. Quanto mais você cresce nesse processo, menos você pode agir de forma inconsciente, porque o impacto aumenta. Pequenas ações geram efeitos maiores. Pequenos desalinhamentos criam distorções mais rápidas, e isso exige precisão. Mas, ao mesmo tempo, traz um nível de liberdade que poucas pessoas experimentam, porque você deixa de viver no piloto automático e passa a viver por escolha. Agora, segura isso. Responsabilidade não é peso, é poder consciente, porque quando você assume responsabilidade, você deixa de depender de fatores externos, e isso te coloca em um lugar diferente, um lugar onde você não espera, você responde, não reage, você escolhe, não se perde, você se ajusta. Agora existe um último ponto nesse nível, e ele é o mais profundo de todos. A responsabilidade de continuar. Porque depois de tudo isso, você tem duas opções: voltar ao automático ou avançar ainda mais. E avançar exige algo simples, mas raro: consistência. Não intensidade, não perfeição. Consistência. Pequenos ajustes todos os dias. Pequenas escolhas conscientes, repetidas. E isso mantém o campo alinhado. Agora você começa a entender por que esse conhecimento não é popular. Porque ele não é confortável, mas é transformador. E quem continua,
Chega em um nível onde tudo se integra, sem esforço aparente, sem técnica visível, mas com impacto real, e é exatamente nesse ponto que o processo deixa de ser aprendizado e se torna identidade. Capítulo 8. A integração. Quando o conhecimento deixa de ser prática e se torna você, existe um momento no caminho em que você percebe algo estranho. Você não está mais tentando aplicar técnicas, não está mais se lembrando de exercícios, não está mais corrigindo cada pensamento com esforço, e mesmo assim, você continua diferente. As respostas continuam mais conscientes, as decisões continuam mais alinhadas, as reações continuam mais estáveis. Isso é integração. E integração é o verdadeiro objetivo de tudo o que você aprendeu até aqui, porque enquanto o conhecimento está separado de você, ele exige esforço. Mas quando ele se integra, ele vira identidade. Agora presta atenção nisso. Tudo o que você faz hoje sem pensar, um dia foi aprendido. Andar, falar, responder, reagir, tudo começou como esforço e virou automático. Com a energia, é exatamente o mesmo processo. No início, você percebe. Depois, tenta controlar. Depois, protege. Depois, manifesta. Depois, sustenta. E então, você simplesmente é. Agora imagina isso. Uma pessoa que antes precisava se forçar a manter o controle emocional, agora mantém naturalmente. Uma pessoa que antes precisava parar para direcionar energia, agora já entra nas situações alinhada. Uma pessoa que antes precisava se proteger conscientemente, agora já não absorve com facilidade. Isso não é técnica, isso é integração. E é aqui que o processo deixa de ser algo que você faz em momentos específicos e passa a estar presente o tempo todo. Agora segura isso. Integração não é fazer mais, é fazer menos, com mais precisão. Porque agora você não precisa corrigir tudo, você já está alinhado na maior parte do tempo, e isso reduz o esforço. Agora vem um ponto muito importante. Integração não significa ausência de desafio, significa capacidade de responder sem se perder. Porque situações continuam acontecendo, pessoas continuam sendo imprevisíveis, o mundo continua em movimento, mas a diferença está em você. Você não entra em tudo, você não absorve tudo, você não reage a tudo, e isso cria algo raro, estabilidade interna. Agora presta atenção nesse detalhe. Quando você se torna estável, você se torna referência. Mesmo sem falar nada, mesmo sem ensinar, mesmo sem tentar influenciar. As pessoas sentem, ambientes mudam ao seu redor, conversas ficam mais leves, conflitos diminuem, porque o seu campo está organizado, e organização tende a reorganizar o que está próximo. Agora entende por que esse nível é tão silencioso? Porque ele não precisa de validação. Você não precisa provar nada. Não precisa convencer ninguém, porque o efeito já está acontecendo. Agora vamos para a prática, mas de uma forma diferente. Não é mais sobre criar algo novo, é sobre consolidar. Primeiro exercício. Durante alguns dias, você vai viver normalmente, sem tentar aplicar nada de forma forçada, mas com um detalhe. Você vai observar o quanto já mudou, como reage hoje, como decide hoje, como se sente hoje, comparado com antes. Isso vai gerar algo importante, consciência de evolução, porque muitas mudanças passam despercebidas. E quando você percebe, você fortalece o padrão novo. Agora o segundo exercício, e esse é mais sutil. Você vai identificar situações onde ainda existe esforço, pequenos pontos onde você ainda precisa se forçar. E ao invés de lutar contra isso, você observa, sem julgamento, porque isso mostra onde ainda existe desintegração, e esses pontos são os próximos ajustes. Agora um ponto essencial.
Integração não acontece de uma vez, ela acontece por camadas. Áreas da sua vida podem estar totalmente alinhadas, enquanto outras ainda estão em processo, e isso é normal. O erro é querer que tudo esteja perfeito. Isso gera pressão e quebra o fluxo. Agora segura isso. Integração não exige perfeição, exige continuidade, pequenos ajustes, repetidos ao longo do tempo. E isso mantém o sistema evoluindo. Agora vem a parte mais profunda de todas. Quando você integra esse nível, você começa a perceber algo diferente. Você não está mais tentando controlar a vida. Você está participando dela com consciência. E isso muda completamente a experiência. Porque antes, você reagia ao que acontecia. Agora, você responde. E isso cria uma sensação de presença que poucas pessoas experimentam. Agora, um último ponto. E esse é o mais importante de todos. Tudo o que você aprendeu até aqui não é algo que pode ser desligado, porque uma vez que você enxerga, você não volta a não ver. E isso pode assustar no início, mas também é o que te mantém em evolução. Agora, você não depende mais de motivação, não depende mais de inspiração. Você depende de algo muito mais sólido, consciência. E consciência sustenta tudo. Agora tudo começa a se fechar. Percepção te acordou. Direcionamento te deu influência. Proteção te manteve estável. Manifestação trouxe resultado. Domínio consolidou o padrão. Coerência alinhou fluxo. Responsabilidade trouxe consciência. E integração te transformou. Mas existe algo que ainda precisa ser dito e que poucos têm coragem de falar. Esse processo não termina, porque sempre existe um nível mais profundo, uma percepção mais refinada, um ajuste mais preciso. E isso não é um problema, é o que mantém tudo vivo. Agora você não está mais buscando um destino final. Você está vivendo um processo contínuo, e isso é o verdadeiro poder. Porque você deixa de correr atrás e começa a caminhar com consciência, sem pressa, sem fuga, sem ilusão, e com isso, a energia deixa de ser algo que você tenta entender e passa a ser algo que você vive. Capítulo 9. A sombra, o que você ainda alimenta. Sem perceber, existe um erro sutil, que até mesmo quem já avançou nesse caminho comete. Acreditar que, por já ter consciência, não carrega mais padrões ocultos. Mas a verdade é outra. Quanto mais você evolui, mais profundo precisa olhar. Porque aquilo que é óbvio, você já ajustou, mas aquilo que é silencioso continua atuando. E esse é o território da sombra. Agora presta atenção nisso. A sombra não é algo negativo. Não é algo que precisa ser eliminado. É algo que precisa ser reconhecido, porque tudo aquilo que você não reconhece continua operando sem controle. Agora imagina isso. Uma pessoa aprende a controlar seu estado, direcionar energia, se proteger, mas ainda carrega um padrão de validação externa. Ela quer ser reconhecida, quer ser aceita, quer evitar rejeição. E isso não aparece de forma clara, mas influencia decisões, influencia comportamentos, influencia até a forma como ela usa o próprio conhecimento. E isso cria distorções. Agora, entende o problema? A pessoa acredita que está agindo com consciência, mas, na verdade, ainda está sendo guiada por algo oculto. E isso acontece com todos, sem exceção. Agora segura isso. A sombra não desaparece quando você evolui. Ela se torna mais sutil e, por isso, mais difícil de perceber. Agora vem o ponto mais importante. A sombra não se revela quando você está confortável. Ela aparece quando você é pressionado, em conflitos, em frustrações, em situações inesperadas, e é exatamente nesses momentos que você vê o que ainda precisa ser ajustado. Agora presta atenção nisso. Se algo te incomoda de forma intensa, não é sobre o outro,
É sobre algo em você sendo ativado. Isso não é julgamento, é informação. Agora imagina isso. Alguém te desrespeita. Antes, você reagiria. Agora, você percebe, mas ainda sente algo forte. Raiva, injustiça, necessidade de provar algo. Isso mostra que existe um ponto interno ainda não resolvido, e enquanto isso existir, você continua vulnerável naquele nível. Agora entende por que a sombra precisa ser vista? Porque ignorar não elimina, só esconde. E o que está escondido continua influenciando. Agora vamos para a prática. Primeiro exercício. Toda vez que algo te gerar uma reação intensa, você não olha primeiro para fora, você olha para dentro e faz uma pergunta direta. O que exatamente está sendo ativado em mim? Sem justificar, sem culpar, sem fugir, só observar. E você vai perceber padrões, sensações que já aconteceram antes, emoções repetidas, histórias internas que se repetem. Isso é a sombra se manifestando. Agora o segundo exercício, e esse é mais profundo. Você vai identificar algo que te incomoda em outras pessoas. Pode ser comportamento, atitude, forma de agir. E vai perguntar: onde isso existe em mim, mesmo que de forma diferente? Porque quase sempre o que mais incomoda é o que você não aceita em si. E isso não é fácil de admitir, mas é transformador. Agora segura isso. A sombra não precisa ser eliminada, precisa ser integrada. E integrar significa reconhecer sem rejeitar, observar sem fugir, aceitar sem justificar. Agora vem a parte mais importante. Quando você reconhece um padrão, ele perde parte da força, porque deixa de ser automático. E o que deixa de ser automático pode ser ajustado. Agora imagina isso. Você percebe que busca validação. Antes, isso guiava suas ações sem você perceber. Agora, você vê. E quando vê, você pode escolher diferente. E isso enfraquece o padrão. Com o tempo, ele deixa de dominar. E isso é a integração da sombra. Agora um ponto essencial. Ignorar a sombra cria falsa evolução. A pessoa parece alinhada, mas em situações específicas, perde o controle. E isso gera frustração, porque ela acredita que já superou aquilo, mas não integrou. Agora, entende a diferença? Superar é evitar, integrar é transformar. E só a integração sustenta. Agora vem um nível ainda mais profundo. A sombra também aparece nos seus desejos. Sim, nem tudo o que você quer vem de alinhamento. Alguns desejos vêm de carência, de comparação, de necessidade de provar algo. E isso também precisa ser observado, porque quando você manifesta algo baseado nisso, o resultado não sustenta. Agora, um exercício avançado. Quando você quiser algo, pergunta: isso vem de expansão ou de falta? Se vier de expansão, existe leveza, clareza. Se vier de falta, existe urgência, pressão, ansiedade. Isso muda completamente o resultado. Agora segura isso. A sombra não é um obstáculo, é um mapa. Ela mostra exatamente onde ainda existe desalinhamento. E quando você usa isso a seu favor, seu crescimento acelera. Agora um último ponto, e esse é o mais importante. Encarar a sombra exige coragem, porque não é confortável, mas é libertador. Porque quanto mais você integra, menos você é controlado por aquilo que não vê. E isso te leva para um nível diferente. Um nível onde você não apenas controla a energia, mas se conhece profundamente. E isso é o que realmente sustenta tudo. Porque sem isso, todo o resto vira técnica vazia. Mas com isso, tudo ganha profundidade. Agora tudo começa a se fechar. Você percebe, você direciona, você protege, você manifesta, você sustenta, você flui, você assume responsabilidade, você integra. E agora, você se conhece.
Mas ainda existe um último nível, o mais silencioso de todos, onde não existe mais divisão entre você e o que você vive. E é exatamente ali que o processo se completa. Capítulo 10. A chave final. O dia em que você percebe que sempre foi você. Se você chegou até aqui, algo já mudou. Mesmo que você não consiga explicar exatamente o quê, porque esse não é um tipo de conhecimento que fica apenas na mente. Ele reorganiza a percepção, ajusta as sensações, muda a forma como você reage sem pedir permissão. E isso acontece porque você viu, e depois que vê, não tem como desver. Agora presta atenção nisso. Durante todo esse processo, pode ter parecido que você estava aprendendo algo novo. Percepção, direcionamento, proteção, manifestação, domínio, coerência, responsabilidade, integração, sombra. Mas aqui está a verdade que muda tudo. Nada disso foi criado. Tudo isso já existia em você. Você só não percebia. Agora imagina isso. Você passa anos acreditando que não tem controle, que depende das circunstâncias, das pessoas, do tempo, da sorte. E então, pouco a pouco, você começa a enxergar que seus estados influenciam suas decisões, que suas decisões moldam seus resultados, que seus padrões sustentam sua realidade. E, de repente, a sensação de impotência começa a desaparecer. Mas junto com isso, vem algo mais forte: consciência. E consciência é uma chave, mas não uma chave que abre portas externas, uma chave que abre percepção interna. Agora, segura isso. O verdadeiro poder nunca esteve em controlar o mundo, sempre esteve em não ser controlado por si mesmo. E isso muda completamente o jogo, porque quando você não é mais controlado por medo, você decide melhor. Quando você não é mais controlado por insegurança, você age diferente. Quando você não é mais controlado por padrões antigos, você cria novos resultados. E isso não precisa de esforço extremo, precisa de consistência consciente. Agora vem a parte mais importante de todas. Você não precisa mais buscar nada fora para continuar esse processo, porque tudo o que você precisa já está dentro de você, mas precisa ser usado. Agora imagina isso. Duas pessoas têm acesso ao mesmo conhecimento. Uma aplica, a outra apenas consome. Depois de um tempo, uma muda completamente de vida, a outra continua no mesmo lugar. E a diferença não está no conhecimento, está na aplicação. Agora entende por que esse livro não é sobre informação, é sobre transformação. E transformação exige ação, mesmo que pequena, mas constante. Agora vem uma verdade direta. Nada do que você leu aqui vai funcionar se ficar apenas na teoria. Isso não é ameaça, é realidade. Porque energia responde ao que é vivido, não ao que é entendido. Agora, segura isso. Você não precisa fazer tudo ao mesmo tempo. Não precisa ser perfeito. Não precisa acertar sempre, mas precisa continuar. Pequenos ajustes, todos os dias, pequenas decisões, mais conscientes, pequenos momentos de presença real. E isso, ao longo do tempo, muda tudo. Agora um exercício final, e esse é o mais importante de todos. A partir de hoje, você vai escolher um único ponto para aplicar. Apenas um. Pode ser observar seus padrões, controlar sua reação, direcionar antes de uma situação, proteger seu estado ou sustentar coerência. Apenas um. E você vai aplicar todos os dias, sem falhar, sem justificar, sem esperar resultado imediato. E depois de alguns dias você observa e vai perceber algo, mudanças pequenas, mas reais. E essas mudanças são o início de algo maior. Agora presta atenção nisso. O processo não termina aqui. Na verdade, ele começa agora. Porque até aqui,
você recebeu direção. A partir daqui, você cria o caminho. Agora existe um ponto final que precisa ser dito, e ele pode incomodar ou libertar. Depende de como você escuta. Você nunca esteve sem controle. Você apenas não sabia onde olhar. Agora você sabe, e isso muda tudo. Mas também tira desculpas, porque agora, se algo não muda, você sabe que pode ajustar. E isso pode parecer pesado no início, mas na verdade é liberdade. Porque você deixa de depender de fatores externos e passa a depender apenas de algo que sempre esteve com você, consciência. Agora tudo se encaixa. Não existe mais separação entre você e o que você vive. Não existe mais distância entre intenção e ação. Não existe mais ilusão de que algo está fora do seu alcance, porque o ponto nunca foi alcançar, sempre foi alinhar. E alinhamento, você já começou. Agora a escolha é simples: voltar ao automático ou continuar consciente. E essa escolha acontece todos os dias, em cada pensamento, em cada reação, em cada decisão, e isso define não só o que você vive, mas quem você se torna. E quando você entende isso, você não precisa mais buscar controle. Você simplesmente vive com ele. Epílogo. O que você faz agora define tudo. Se você chegou até aqui, não foi por acaso. Parece clichê, mas não é. A maioria das pessoas não passaria do início. Algumas sentem desconforto e param. Outras se distraem e esquecem. Mas você continuou. E isso já diz muito. Agora presta atenção nisso. Nada do que você ouviu até aqui foi feito para te impressionar. Foi feito para te despertar. Porque existe uma diferença enorme entre saber e ver. E você começou a ver. Talvez ainda não com total clareza. Talvez ainda com dúvidas. Talvez ainda oscilando, mas já não é mais como antes. Agora você percebe padrões. Percebe reações, percebe influências que antes passavam despercebidas. E isso muda tudo. Porque o jogo nunca foi externo, sempre foi interno. Agora existe uma escolha silenciosa acontecendo dentro de você. E ela não aparece como uma grande decisão. Ela aparece nos detalhes, no próximo pensamento, na próxima reação, na próxima situação que te testar. É ali que tudo se define. Agora segura isso. Você pode fechar esse vídeo e voltar exatamente para como era antes. Ou você pode usar o que aprendeu e começar a ajustar. Pouco a pouco, sem pressa, mas com consciência. E isso, ao longo do tempo, transforma completamente a sua realidade. Agora vem a parte mais importante de todas. Esse tipo de conhecimento não funciona sem ação. Não adianta concordar. Não adianta achar interessante. Não adianta sentir que faz sentido. Se você não aplicar, nada muda. Mas se você aplicar, mesmo que pouco, mas com consistência, os resultados aparecem. E quando aparecem, você nunca mais volta a duvidar. Agora eu quero te propor algo simples, mas poderoso. Nos próximos 3 dias, escolhe apenas uma coisa que você aprendeu aqui. Só uma. E aplica, sem falhar, sem desculpa, sem esperar perfeição. Só aplica e depois volta aqui e me conta o que mudou. Agora eu quero saber de você. Qual foi o ponto desse vídeo que mais mexeu com você? Qual parte fez você parar e pensar: isso aqui eu nunca tinha percebido assim? Comenta aqui embaixo. Eu leio todos. E quanto mais você escreve, mais você fixa. Agora, se você chegou até aqui, você já sabe que esse tipo de conteúdo não é comum. E se fez sentido para você, se inscreve no canal. Porque aqui você não vai encontrar mais do mesmo. Você vai encontrar aquilo que normalmente não é dito. E ativa o sininho, porque os próximos conteúdos
vão aprofundar ainda mais. E se você continuar, você vai perceber algo curioso. Não é o conteúdo que muda sua vida, é o que você faz com ele. E agora você já sabe o suficiente para começar.